Está começando mais um Opinião FC, o programa de futebol do jornal Opinião CE. Eu sou Gustavo Calvano e eu não sei nem como começar o programa de hoje. Mais uma vvez, contamos com a presença do Serginho Amizade. Tudo bem, Serginho? Tudo bem, Gustavo. Tudo bem, Fernando. Prazer estar com vocês aqui sempre toda segunda-feira. Embora essa segunda-feira, como você vai falar, ela venha torturante diante das derrotas, né? Mas fazer o quê? Isso é o futebol. E contamos também, mais uma vez, com a presença do jornalista Fernando Barbosa. Um abraço, Gustavo. Um abraço aí a você, Serginho, a você que nos assiste, né? Segue o nosso canal do YouTube aí do Opinião CE, assiste ao Opinião FC, ativa o sininho, recebe as notificações. E a segunda, né, como diziam, costumava se dizer antigamente, né, Dia Internacional da Ressaca. E futebolisticamente falando, trazendo para o futebol cearense, é de muita ressaca mesmo. E que rodada foi essa, né, para ambos os times cearenses? Começar com Fortaleza, que o Fortaleza tomou uma goleada que não viu nem por onde veio, porque esse 5-0 contra o Flamengo, o Fortaleza não teve nenhuma reação, se mostrou completamente apático na partida e o Flamengo não desperdiçou as oportunidades. Aliás, desperdiçou algumas oportunidades, podia ter sido demais, mas as principais ele conseguiu aproveitar e ficou marcada essa goleada, né? E aí eu queria começar com o Fernando, saber o que é que ele achou qual foi o grande diferencial dessa partida do Fortaleza para as outras. A gente sabe que o Fortaleza ele não vem jogando bem, mas uma goleada como essa não é de se esperar, né? Ao contrário do que aconteceu no ano passado, aquele que foi, a gente dizia que foi uma coisa fora da curva, aquela goleada que ele sofreu para o Cuiabá, pelo mesmo placar também, 5-0, só que terminou perdendo ele saiu o primeiro tempo perdendo já por 4-0. No segundo tempo, o Cuiabá botou o pé no freio e fez só mais um. Dessa vez foi o contrário. O Fortaleza conseguiu terminar não o esperado, né? Um 0-0, pelo menos 0-0 no primeiro tempo, tomou um gol, mas simplesmente na segunda etapa o time desandou, ou melhor, não andou, né? Já a gente vê aquela mesma coisa de a marcação não está atenta, o meio-campo nem marcava, nem fazia a transição para o ataque. Os jogadores continuam apáticos e é o tipo da coisa, né? O treinador, os diretores ficam sem saber mais o que dizer. E diretores que eu falo, na verdade, é só o Marcelo Paes que aparece, né? Por isso, daquela vez, a semana passada, eu questionei por que só ele estava levando as burdoadas, só o Vojvoda, porque pelo menos, quando o Marcelo Paes fez aquele pronunciamento, pelo menos mais dois diretores, nem que ficasse ali sem dizer nada, mas ficasse ali ao lado do CEO do time, para mostrar que a diretoria estava unida, que estava buscando uma solução para tirar o Fortaleza dessa situação. Ele já enfrentou situações ruins e conseguiu a superação, mas 2025 está sendo um ano muito ruim, em todos os sentidos, em todas as competições. A própria classificação para as oitavas da Libertadores, a gente preciso admitir que também não foi uma campanha excepcional. A Copa do Nordeste está sendo do mesmo jeito, perdeu o Campeonato Cearense e terminou agora a última rodada novamente no Z4. Pois é, com a derrota o Fortaleza entrou na zona de rebaixamento, está com 10 pontos e está na 17ª colocação. E a impressão que dá, puxando o gancho do que o Fernando falou, é que apesar de 2022 o Fortaleza passar o primeiro turno todo na lanterna, a impressão que passa, pelo menos para mim, é que está muito mais difícil de recuperar o futebol do que naquele ano. Na minha avaliação também. Porque o Fortaleza ele não fez um bom campeonato cearense, não fez uma boa Copa do Nordeste, não fez uma boa Libertadores também. É bom a gente ressaltar que o Fortaleza passou para as oitavas da Libertadores, mas passou perdendo com gol no finalzinho e ficou dependendo do resultado do Colo-Colo contra o Bucaramanga, que surpreendentemente o Colo-Colo ganhou, né? Não tinha... Inesperado. Inesperado porque não tinha nem por que o time jogar, né? Porque não tinha nem mais condição de entrar em terceiro colocado.
Então foi um resultado negativo, mas o Fortaleza conseguiu a classificação. E hoje saiu o sorteio da Libertadores, a gente tem as imagens também do sorteio da Libertadores, e que o Fortaleza teve sorte no sorteio, pegou o Vélez da Argentina. Eu acho que tinha grandes adversários que podiam ser pegos, como Palmeiras, Internacional, River Plate, e eu acho que foi um bom oponente até pro Fortaleza. E aí eu queria perguntar agora pro Serginho, vendo essa má fase dos jogadores, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, se tem condição do Fortaleza recuperar o seu futebol a tempo dessa disputa nas oitavas da Libertadores. Gustavo, existe um esforço. Eu tenho acompanhado os jogos do Fortaleza e existe um esforço dos jogadores no sentido de garra, participação. Agora, a sensação que você tem é que estão meio perdidos, correndo a esmo e enfrentando dificuldades, né? Isso eu acho que passa pelo comando técnico, passa pelo técnico, passa pela comissão técnica. O futebol, né, tem horas que ele não funciona. Por quê? Para uma equipe ser coesa, coletiva, né, e conseguir resultados, ela é como se tivesse assim um fio ligado numa fonte de energia e esse fio estivesse ligado em todos os jogadores, em toda a torcida, em todas as pessoas. Isso cria uma onda positiva muito boa. O Fortaleza está passando uma fase horrorosa. Quer dizer, ela é inversamente proporcional à fase que ela tinha de vitórias. E é justamente do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho que o Fortaleza vibrava com as vitórias, hoje em dia as derrotas têm aparecido. Isso é produto de muitas coisas que aconteceu, principalmente esse ano. Renúncia de diretor e contratações que acabaram não rendendo o que se esperava, venda de jogador que acabou fazendo muita falta. Apareceu de maneira sintomática e clara, né, que alguns jogadores já estão ultrapassando a idade. O time do Fortaleza me parece que tem a idade média de 32 anos. Isso tem sido uma dificuldade também, porque os jogadores se recuperam, né, com alguma dificuldade. Outro dado também, quer dizer, o Vojvoda está mexendo muito. Agora, o Vojvoda sempre mexeu muito. Desde aquele tempo que o Fortaleza ganhava os jogos e tudo, e ele às vezes inventava, botava um jogador ali, outro aqui, e a coisa funcionava. O momento não é bom, o momento é ruim, então os resultados começam a aparecer de uma maneira muito dura, né? Ele tinha até conseguido vir com placares, perdeu de 1-0 para o Racing, com gol no último minuto, tentou marcar bem e tudo, mas você veja bem, o goleiro do Racing não pegou nenhuma bola no segundo tempo. E o goleiro João Ricardo pegando bola em todos os jogos. Ontem o João Ricardo pegou as que foram possíveis. Daqui a pouco, aqui é possível, ele também não pega. Então a fase do Fortaleza é muito ruim. É muito ruim e eu não sei como eles vão reorganizar e fazer tudo para escapar dessa situação que eles querem evitar, que é uma situação de rebaixamento. É até difícil falar, porque a impressão que dá muitas vezes é que o Fortaleza é um time apático dentro de campo e que não vai ter melhora, porque a gente teve uma impressão na semana passada, após o pronunciamento do Marcelo Paes, que as coisas pelo menos iam dar uma mudada, não necessariamente para melhor, mas que fosse mudar alguma coisa. Porque pelo menos o esforço dos jogadores dentro de campo, né? E a gente continua não vendo. Não necessariamente precisava vir um resultado, mas dentro de campo a gente precisava ver alguma mudança. E a gente não tá vendo. A gente tá vendo um time que não mudou a postura, perdeu contra o Racing, agora foi goleado pelo Flamengo. E ficou uma preocupação de que se realmente o time vai conseguir sair dessa má fase, né? Os jogadores como o Davidson, por exemplo, aparentam não passar essa seriedade necessária
toda partida que o time está em crise, ele tem uma brincadeira diferente, é uma cambalhota ali, é fingir que vai dar um passe e segurar a perna. Foi até motivo de chacota na comemoração do... Esqueci o nome do jogador do Flamengo. Do Luiz Araújo. Foi até motivo de chacota na comemoração. Então a gente vê que o Fortaleza ele não está levando a seriedade necessária nessas disputas do Brasileirão, principalmente. Porque ele entrou agora, mais uma vez, na zona de rebaixamento. Então ele está aí nesse elevador, toda hora subindo e descendo, escapa da zona, volta para a zona, escapa da zona. Então até quando vai ficar essa gangorra, né? Porque fica aquela coisa, não, por enquanto tá tudo tá meio parelho, apesar de, tipo assim, como está acontecendo. O Fortaleza está com 10 pontos, está em 17º lugar. O Ceará, com a derrota de ontem, está em 10º, está com 15. A diferença é só de 5 pontos. Mas se no decorrer do campeonato, não houver uma melhora de postura, não houver uma entrega por parte do jogador do Fortaleza, essa diferença, em vez de diminuir, essa distância, ela faz aumentar. E é aí que mora o perigo. Então, é até bom que tenha essa pausa agora do Campeonato Mundial de Clubes para que seja feita realmente seja chamado, né? Tenha uma reunião geral, né? Envolvendo todo o elenco, toda a comissão técnica, a diretoria, para ver se consegue resolver a situação, para ver se tem uma melhora, para ver se esses jogadores se entregam em campo. Porque perder, empatar e vencer, isso faz parte do futebol. Agora, você perder sem lutar, alguma coisa de muito séria está acontecendo. Pois é, essa paralisação do futebol pode ser importante para esse Super Mundial de Clubes, principalmente para o Ceará e para o Fortaleza, porque só são 4 clubes do Brasil que vão, né? Isso. 5, na verdade, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras. Palmeiras. Só esses 4. Só esses 4. Então a gente vê que esses clubes eles vão ter um desgaste, vão passar um mês aí na competição, ou até menos, né? Quem sabe, na competição. Então vai ser um desgaste. Então é uma oportunidade para os outros clubes que não vão participar da competição de se estruturarem, se organizarem, estudarem quais são as principais falhas, possivelmente contratar reforços. Porque a gente vê que não só no Fortaleza, como também no Ceará, a gente sente uma falta de elenco, de composição de elenco. Contratar é preciso time contratar para ser titular, é preciso contratar para ser uma boa opção de banco, para brigar pela titularidade na equipe. Porque chega e fala, fulano de tal é um bom banco de reserva. Não, ele tem que ter paridade com o titular. Ele é para brigar pela posição. Não é sendo só entrar já na relação como uma opção para o decorrer da partida. Tem que haver aquela disputa que a gente, de algum tempo, não está observando mais nos times. O time A, o time B, aquela briga pela titularidade. Aí fulano, não, eu sou a opção do treinador, vou fazer aqui o meu feijão com arroz. E tudo bem nada. Você tem que brigar pela posição. O futebol hoje em dia, ele obriga, né, tamanho os interesses financeiros e as Copas que se disputam, um time de futebol hoje ele joga 3, 4 vezes por semana. Isso aí implica, né, em uma série de modificações que você tem que fazer na equipe. O Vojvoda, por exemplo, no Fortaleza, ele fez isso o tempo inteiro desde quando ele chegou. Ele trocava os jogadores, e as pessoas até se queixavam também quando o time não ia bem, porque ele trocava os jogadores. Ele botava um, tirava o outro, não sei o quê, ia mexendo, e o pique era muito favorável, as coisas estavam dando certo, então era possível, tinha uma grande vantagem em relação às desvantagens da equipe perder. Agora, tem uma coisa que é vital no time do Fortaleza, que eu absorvo, né? Que é o seguinte: se você pegar
o tempo de posse de bola da equipe do Fortaleza nos últimos 3 anos, quase todas as partidas, o Fortaleza teve menor tempo de posse de bola do que o adversário. Entendeu? Fortaleza se fechava bem, marcava muito bem e saía rapidamente no contra-ataque em velocidade. Eu cansei de ver partida que o Pikachu fazia 1, 2 gols avançando pelo lado direito, Moisés pelo lado esquerdo, e o Fortaleza ia, e tinha o Hércules no meio-campo que chegava, tinha o Caio Alexandre que chegava e fazia uns gols de vez em quando. Então o Fortaleza se fechava bem e depois dava um bote, e esse bote era muito rápido. Era muito rápido. Rápido e eficaz. E o Fortaleza perdeu essa qualidade. Por que perdeu essa qualidade? Porque Tinga não é mais um jogador com a velocidade de passe que ele tinha e com a presença diária. Veja nos anos anteriores quantos gols o Tinga fez no campeonato todo, e esse ano não tivemos ainda nenhum. Por quê? Porque é um jogador que joga 2, 3 jogos já sente. Então, ficou muito difícil. Isso é a coisa que eu consigo observar, porque as crises internas do Fortaleza, se tem jogador com problema com técnico, jogador com jogador, a gente não consegue ter acesso a essa informação porque ela nunca vem. Então a gente tem que quase se limitar à atuação da equipe em campo. E a atuação da equipe em campo deixa margem a uma série de dúvidas. Por exemplo, o Fernando colocou que os jogadores, tem jogador que não corre o que devia, e também ninguém faz a observação, né? Então a gente fica tateando muito e sem entender o que aconteceu. Porque não é um motivo só, são vários motivos. E a gente realmente não sabe. O que ficou muito claro foi uma divisão entre a diretoria de futebol e o CEO do clube, que era o Marcelo, que teve aquela confusão e tudo com o presidente do clube. E o Fortaleza vem mal. O Vojvoda chega ao ponto de não querer continuar conversando sobre o clube, porque fala que não está aguentando ver e tudo. Vamos ver. E aquela coisa também de dizer, não, eu não tenho o que falar, né? Depois do resultado desse. Fernando colocou legal a falar. questão de essa parada que é ruim para o futebol. Essa parada que é ruim para o futebol, porque obriga os clubes de segunda e terceira divisão a não fazerem nada, não podem jogar. A FIFA proíbe até que tenha qualquer jogo, porque quer que toda a atenção seja voltada para esses 16 ou 32 clubes que vão disputar a Copa do Mundo. Eu não sei exatamente, são 16 ou 32? Eu acho que 32. 32 estilo Copa do Mundo, a Copa do Mundo antiga, né? Que a próxima Copa do Mundo já vai ser. Vão disputar, entendeu? Tudo numa coisa de uma briga, porque em determinado momento o Real Madrid e o Bayern quiseram fundar uma liga. Aí a FIFA avançou dentro e criou logo uma competição para não perder esse maná que é o futebol, né? Mas o futebol não está ganhando muito com isso, não. O futebol está perdendo, segunda divisão vai parar todo mundo. Sem necessidade. Para tudo para eu ver pela televisão uma Copa do Mundo nos Estados Unidos de futebol. E a gente vai ser obrigado a ficar... Não que a gente não goste de futebol, muito pelo contrário, a gente gosta muito de futebol, mas a gente é defensor de que, no máximo, um time jogue 2 vezes por semana, jogue no domingo ou na quarta. O ideal seria que ele jogasse só no domingo ou no sábado e tivesse o restante da semana para preparação, para recuperação de alguma lesão, coisa do tipo. Mas não essas coisas. O Ceará teve agora vários dias parado, né? E enfrentou o Atlético ontem, já enfrenta quarta-feira agora o Botafogo. E acho que no sábado tem um jogo pela Copa do Nordeste. Tem um filme chamado A Noite dos Desesperados. Esse filme é um filme americano da década de 70, é muito antigo, e que tem um rally de pessoas que entram para dançar. Quem conseguir, o último casal que fica, e aí leva 72 horas os caras dançando, só sai um instantinho para ir ao banheiro, entendeu? E voltam, ficam dançando. Um casal vence no final. O futebol tá assim. Tá. O futebol tá assim. Tá muito parecido realmente. Jogo em cima de jogo. Enfim, é isso aí que nós temos. Pois é, e hoje de manhã, apesar da derrota, o Fortaleza teve um motivo para comemorar, pelo menos. Ele foi sorteado contra o Vélez
nas oitavas de final da Copa Libertadores. E aí eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam do sorteio, se é uma boa. Eu acredito que, apesar da má fase, o Fortaleza tem sim grandes chances de passar para as quartas de finais, porque eu acho que era um dos melhores adversários que o Fortaleza podia pegar. Eu não recordo bem a ordem, você sabe, já foi definido onde será o primeiro e o segundo jogo? Não, acredito que não. Só os times, né? Por exemplo, se ele for realizar a segunda partida do mata-mata fora de casa, ele tem, acima de tudo, que construir o resultado aqui. Não, pois é, na verdade, como o Vélez passou em primeiro colocado, eu acredito que a primeira partida seja aqui na Arena Castelão e a segunda seja decidida lá na Argentina. Então, é armar um bom sistema defensivo para conseguir, se sair de lá com o empate, já sair no lucro e deixar, mas acima de tudo, é preciso construir o resultado como mandante para ficar mais tranquilo. Pois é, então é importante ressaltar essa pausa, né, que vai ter por conta do Mundial de Clubes. Então o Fortaleza ele vai ter esse tempo de se reestruturar não só pelo Brasileirão, mas também se mostrar diferente nessa Libertadores. Um Fortaleza com mais garra, um Fortaleza com mais vontade de vencer e que tem essa capacidade. A gente sabe muito bem da capacidade. O Fortaleza voltar a ser o Fortaleza, né? Porque a torcida também realmente não gosta e a gente percebe realmente a mudança de comportamento, o comparecimento aos jogos aqui está diminuindo cada vez mais e é preciso que haja logo essa reviravolta e que os jogadores pelo menos se esforcem dentro de campo. Pois é, o Fortaleza que nós conhecemos, pegando aqui muito o que o Serginho e o Fernando falaram, o Fortaleza ele perdeu muito essa característica do contra-ataque, que ele era conhecido por todos os times do Brasil, ele era conhecido pelo esse contra-ataque, porque o Fortaleza tinha uma excelente defesa e um ataque de velocidade. E então, eficiência, a gente né? não vê mais essa eficiência, essa velocidade no ataque do Fortaleza, e a gente também não vê mais esse dedo do Vojvoda, porque muitas vezes a gente via essas mudanças do Vojvoda como experimentos. Não, vamos testar esse jogador nessa posição, aqui se eu botar ele na lateral. Pronto, a gente via essas mudanças. Agora, o Vojvoda parece que ele tá tentando realmente achar o time titular, porque ele não tá conseguindo achar nenhum time titular. Isso. Então, se ele não tá conseguindo achar nenhum time titular, o time ideal, imagine fazer essas modificações mirabolantes que ele normalmente faz, né? Porque antigamente, logo quando ele chegou ao PC, ele realizava ele fazia a escalação de acordo com o adversário, né? Aí por isso que toda vida, nem mesmo a diretoria, você vê que até o próprio Marcelo Paes descansou de chegar e só saber da escalação no estádio por meio da imprensa, por conta daquela obrigatoriedade de o time fornecer a escalação 1 hora antes do início da partida. Porque, do contrário, o torcedor só ia conhecer a escalação quando o time entrasse em campo. Pois é, mas mudando um pouco agora de assunto, a gente falou bastante da goleada que o Fortaleza sofreu, bastante do sorteio da Libertadores, e eu queria agora puxar um pouco para o aniversário do Ceará. O Ceará hoje está completando 111 anos, então já é bastante tempo de tradição, mas que, apesar do aniversário, não foi uma noite muito agradável no último domingo. Recebeu um presente grego. Uma derrota amarga contra o Atlético Mineiro. O Ceará ele fez um bom jogo, na minha visão, o Ceará fez um bom jogo, mas ele para mim, aparenta uma limitação muito grande nos cruzamentos. Para mim, o Ceará está se limitando muito nas jogadas aéreas, principalmente focadas no Pedro Raul. Então, toda bola, qualquer escanteio, qualquer falta, qualquer bola parada é jogada para dentro da área. Se não for feito o gol de cabeça, tenta fazer de rebote. Então, eu sinto um pouco essa falta do toque de bola para chegar ao gol. É muito cruzamento e pouco toque de bola. E como eu vou em cima do que você falou, Gustavo, uma coisa que o Serginho falou uns 4
5 programas atrás, a dificuldade que o Condé tem de ler a partida. Porque se ele viu que na terceira ou quarta tentativa de bola aérea não estava vendo a eficácia, nem da finalização, nem mesmo um aproveitamento no rebote, procurasse mudar a maneira de jogar. E isso ele não fez. E se você observou bem, a partir do 30º minuto ainda do primeiro tempo, o Atlético começou a chegar. Porque até então o Atlético não chegava, estava só se defendendo. Mas já a partir da primeira meia hora de jogo, o Atlético começou a chegar, já estava demonstrando que ia ser um time perigoso. E essa confirmação veio no segundo tempo. Pois é, e antes de perguntar pro Serginho, eu vou só complementar o que o Fernando falou, porque eu acho que essa mudança de postura do Atlético vem muito por conta da falta de efetividade no ataque do Ceará. E o Pedro Raul estava muito marcado. A partir do momento que a gente vê que o Ceará não está conseguindo atacar direito, o Ceará só dá um chutão para frente, um cruzamento, o Atlético passa a perder um pouco esse medo de tomar o gol. Então passa a ter menos jogadores defendendo dentro da área e mais jogadores atacando. Então, essa falta de leitura do Léo Condé, principalmente a partir do momento que ele tira o Pedro Raul, ele tira a principal força aérea do Ceará. Que o Pedro Raul tem 1,93 m de altura, ele é muito alto comparado ao restante do elenco. E ele tem essa qualidade no cabeceio. Isso. Então você tira ali a sua principal arma do cruzamento. Você tira a sua principal arma e o time não muda a postura, o time continua cruzando. Ficou previsível. O Ceará hoje é previsível e principalmente se não puder contar como não pôde contar, o Matheus Bahia, entendeu? Que é um jogador que aí ele oferece essa situação pelo lado esquerdo e dali também saem os cruzamentos, né? É um jogador que tem uma grande importância dentro do time e não jogou. Eu botava até uma certa fé no Nicolas, mas o que eu percebi? Que o Nicolas não se lança tanto quanto o Matheus Bahia do ponto de vista ofensivo. Embora ele tenha até uma boa técnica de cruzamento de bola, ele não aparece em todas as situações de ataque. Então, agora, de qualquer maneira, o Ceará começou bem no primeiro tempo, com aquele jeito que o Ceará joga. São bolas altas, metidas com velocidade nos cantos do campo, para ver se alguém chega e cruza, entendeu? E por dentro tem muita limitação. Tem muita limitação porque o Mugri não é um jogador de jogar pelo meio. Ele está sempre pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Ele não é um jogador pelo meio. Então, aquele meio ali fica muito vazio. Fica quase só com o Raul. E aí não tem um segundo jogador de meio campo, não chega para fazer parceria com o Raul. Porque então, até para atrair a atenção, né? Porque o pessoal só estava procurando o Pedro Raul, apesar de ele estar super bem marcado. Ou seja, não havia aquele jogador que ia dar o último passe para dentro da área, não procurava outro companheiro que não o Pedro Raul. Então o Pedro Raul ficava praticamente isolado nessa situação e ainda lidando com a dificuldade. O Pedro, por exemplo, não é um jogador assim, um vestuto em inteligência. Ele é um jogador de força, velocidade e finalização. Mas não é um jogador que vai no fundo, vai cruzar uma bola de pé esquerdo. Então o Raul foi com muita dificuldade dentro da partida. E eu acho que existe uma limitação. Por exemplo, um jogador como o Rômulo, ele entra meio inseguro, mas toda a partida ele está sempre aparecendo numa situação que ele pode fazer uma situação difícil, né? Ele aparece, é um jogador que tem qualidade técnica, muita qualidade técnica. Agora precisa estar mais presente, estar mais jogando mais. O Sobral, por exemplo, você não viu em nenhum momento o Sobral se aproximar da área adversária. Então você veja bem, o Ceará pega na bola, aí o Sobral não vai. O Dieguinho, ele vai com a bola dominada, ele geralmente não se lança sem a bola dominada. Então você fica sempre com aquelas coisas lá na frente. O Pedro Raul que vai receber um cruzamento para tentar fazer o gol. Fica pequeno e previsível, entendeu? E aí você pode perder uma partida em determinado momento, aí está lá, né? O jogador do Atlético, como é que é o nome dele? Fez gol. O Rony. O Rony acertou uma pedrada lá, foi feliz, e pronto, 1-0, e
o Ceará vai ter que fortalecer. E aquele gol ali, na minha opinião, foi assim, A defesa olhou, né? a defesa ficou olhando, em momento algum você não viu A realidade é que a defesa não botou fé que não botou fé que ele fosse chutar. Não acreditou. Ninguém botou, só ele. Só ele. E ele fez o gol. Mas é o básico do futebol, aquilo ali se aprende na escolinha. O cara tá ali, ele tem chance de chutar, meu amigo, faz o ser, para evitar que ele chegue à meta adversária, no caso, a meta do Ceará. A bola passou. E ainda mais a gente vendo o replay agora do lance, a gente vê que os jogadores vão só um pulinho, não, a bola vai subir, vai para fora, mas foi assim. um gol, um dos gols mais bonitos do brasileiro até o momento. Os jogadores em campo pode até ter uma situação assim, fecha ele, marca ele, senão ele chuta, porque você dá 30, 40 chutes dali, e você acerta daquele jeito, entendeu? 30, 40 eu estou chutando, quer dizer que dá muito chute, Isso. Aí tem uma que entra. E foi entrar justamente contra o Ceará no momento em que o Ceará tentava se reorganizar dentro da partida, porque ele tinha feito as modificações. Isso. E estava como. E assim, o Ceará é considerado o melhor mandante, né? Ainda não tinha perdido. Até o momento ele não tinha perdido na Arena Castelão. Na Arena Castelão, no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Palmeiras, mas foi pela Copa do Brasil. Pois é, então a gente vê que foi uma festa linda no Castelão, muito iluminado. 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. Então a gente fica triste com a derrota, né? Por conta principalmente da comemoração do aniversário do clube, mas agora o time vai focar na partida contra o Botafogo, que não é uma partida fácil. A gente sabe da capacidade do Botafogo, ele é o atual campeão do Campeonato Brasileiro, então apesar de não estar ainda naquela mesma fase da temporada passada, continua sendo um adversário muito perigoso, que vai focar bastante nessas últimas disputas antes do Super Mundial de Clubes, então vai ser uma partida complicada para o Ceará. A prova o Ceará está tão focado nesse jogo que já hoje à noite a delegação já embarca. Pois é, então a gente vê que mesmo com a derrota não vai dar nem tempo de descanso direito, né? Só vão descansar hoje, e hoje à noite eles já vão se preparar para o jogo de quarta-feira. Então eu queria só saber antes da disputa, queria saber se vocês acham que o Ceará vai conseguir mudar um pouco essa postura, se a gente vê alguma mudança no Léo Condé, porque a impressão que dava algumas vezes é que o Léo Condé estava melhorando um pouco essa leitura, que o Serginho já tinha comentado em programas passados, que falta uma leitura do Léo Condé durante as partidas do Ceará. O time não muda a postura dele dentro de campo, ele sempre continua com aquela mesma postura. As mudanças são as mesmas. As mudanças são sempre as mesmas, perfeito. As mudanças são sempre as mesmas pelos mesmos jogadores. Teve uma época que eu até desconfiei que tinha alguma briga entre o Lourenço e o Sobral, porque ele não colocava os dois em campo nunca. Era sempre mudança do Sobral para o Lourenço, do Lourenço para o Sobral. Então, são sempre as mesmas modificações e o time não muda a postura dele. Então, eu queria saber se o que pode ser feito para melhorar esse time do Fortaleza e também, principalmente na questão de contratações. Quais são os melhores setores em que o Ceará pode reforçar durante essa próxima janela de transferências? Eu penso que o Ceará... Está valendo a pauta aqui, está possível volta do Vina no Ceará. Eu acho que a chegada do Vina, embora na época ele tenha saído naquela confusão e tudo, mas é um jogador que já declarou tanto seu amor pelo clube e a torcida gosta, e foi um jogador que teve muitas fases boas no Ceará, que é uma contratação indicada e tomara que seja possível. E o Ceará precisa de outro Dieguinho, sabe, que corra, toque rápido na bola, saiba driblar, é fundamental saber driblar ali naquela região, justamente para você, entendeu, ter uma possibilidade de gol e tudo, ter mais possibilidade. Tem que ter jogadores para substituir o Mug com a mesma eficácia, embora o Mug não seja um jogador de sair driblando, ele tem um bom aproveitamento e o passe é muito bom. O Ceará precisa de jogadores ali que cheguem perto da área e finalizem bem. Precisa. Ele não tem esses jogadores. Pois é, eu ia até perguntar para o Fernando também o que é que ele acha dessa possível volta do Vina. O Vina já se mostrou bem favorável à sua volta, ele fala que quer e só depende do Ceará.
Então, ele estava ontem no jogo, acompanhou a partida, falou sobre a vibração da torcida, né? E que ele sente falta dessa atmosfera da Arena Castelão. E aí eu queria saber se, de uma possível volta do Vina, o que é que pode agregar ao Ceará? Ele voltando a jogar, como se diz, pelo menos metade do que ele jogou nas boas fases aqui no Ceará, vai ser de grande ajuda, uma ajuda, por exemplo, ao Pedro Raul pelos lados, mas tem a vantagem também de ele ser um bom finalizador, um artilheiro também, para, nesse caso, já deixar a defesa adversária mais confusa, em saber onde vai concentrar a marcação, ou se vai partir para a marcação individual, marcar o Pedro Raul para ele não receber a bola, marcar o Vina para que ele não avance e não faça o passe. Porque a vantagem do Vina, ele é um bom finalizador, mas ele também ele serve muito, né? E o Ceará está precisando de um jogador desse porte. Eu assino embaixo na afirmação do Serginho. Para mim, precisa de um Dieguinho 2, porque Isso. o Dieguinho ele faz o trabalho de 2, sendo que o Ceará precisa de um trabalho de 4. Então, eu acho que mais um volante ali que se doa muito, que marca muito, eu acho de grande importância, porque a gente vê um vão no meio de campo do Ceará, um buraco, e esse buraco precisa ser preenchido. E a vinda do Vina, eu acho seria uma boa contratação, dependendo do que ele pede, porque a gente sabe da capacidade do Vina, a gente sabe da história que o Vina tem do Ceará. O Vina ele foi ídolo durante bons anos do Ceará, principalmente na Série A. A gente sabe que ele teve uma saída um pouco conturbada do Ceará. Ele perdeu aquele pênalti contra o São Paulo na Sul-Americana, que eliminou o Ceará da melhor campanha da história da Sul-Americana. E foi um pouco desgastante essa saída dele, com a torcida cobrando muito, ele também reclamando demais, xingando o torcedor, brigando com o torcedor. Então a gente sabe que foi uma saída bem conturbada dele, mas que pode ser uma boa volta. Tem um momento, Gustavo, nessa passagem do Vina pelo Ceará, que o Dorival Júnior era o técnico. O Ceará começou a ir muito bem na Copa Sul-Americana, né? E tinha uma dupla no Ceará que estava jogando em tudo quanto é lugar, e jogando bem, jogando muita bola, que era Vina e Mendonça. Sabe? O Mendonça era muito rápido, ele estava numa excelente forma. Eu me lembro, rapaz, que o Dorival Júnior sair, porque foi contratado pelo Flamengo, né? Então você vê, ele estava tão bem no Ceará que saiu direto de técnico do Ceará para o Flamengo, ao mesmo tempo que o Mendonça sofreu uma distensão. E aí o Ceará perdeu uma coisa que eu chamava de arco e flecha, que o Mendonça era muito rápido e estava fazendo gol. Teve uma vitória do Ceará na Argentina contra o Independiente, 2-0, que o Ceará jogou muita bola, o time do Ceará estava muito bem montado e tudo estruturado, né? Mas, enfim, vamos ver aí, né, como é que as coisas ficam. Pois é, e antes de finalizar o programa, eu queria mais uma vez parabenizar o Ceará nesses 111 anos e ressaltar que a gente tem uma figura muito importante aqui na mesa, que participou da história do Ceará, já foi homenageado algumas vezes no Ceará, que é o Serginho Amizade. E eu queria saber do Serginho como foi fazer parte dessa história, faz parte até hoje, e como foi principalmente fazer parte como jogador dessa grande história do Ceará Esporte Clube. Foi muito legal, muito legal. Eu vim para o Fortaleza, foi o clube que eu vim no primeiro momento. O Dimas que me trouxe. Depois, 1 ano e meio depois, 2 anos, o Dimas foi para o Ceará e aí eu fui para o Ceará também. Ele me chamou, fez lá um jeito e tudo. E no Ceará eu tive a oportunidade de viver muitos momentos legais. Fui tetracampeão pelo Ceará, né? Eu fui quase tudo, eu só não fui presidente. Eu fui jogador tetracampeão do Ceará, fui técnico do juvenil, fiz parte da comissão técnica do time de cima, e o Caissara era o técnico, Aristeiro era o preparador físico e eu era o observador técnico. Então éramos nós 3, né? Depois disso eu fui técnico do Ceará, fui técnico de juvenil, fui técnico do time de cima do Ceará. Chegamos a fazer uma campanha muito boa, mas eu não tenho estrutura para técnico, não aguento, não gosto.
entendeu? É telefonema o tempo inteiro e você tendo que dar satisfação, bota não sei quem, tira não sei quem, tudo. Não gostei disso, mas fiquei no Ceará um bom tempo e ocupei todas as funções. E depois, no ano 2001, aí o Ceará passou a trabalhar com uma empresa privada, entendeu? Num programa de financiamento do Clube dos Jogadores, e eu fui gerente de futebol, né? E foi muito legal. E depois já não dá certo, porque as coisas no futebol são sempre assim. Elas só dão certo durante um tempo. Elas não dão certo eternamente, entendeu? Aí eu sei, rapaz, que tive a oportunidade de... Vocês não viram o Zé Eduardo jogar bola, Gustavo Não, viu. não. Eu vi. O Fernando foi o jogador mais bonito que eu vi jogar dentro do campo de futebol. Sabe, jogar bonito, categoria, qualidade, jogava muito. Para vocês terem uma ideia do que era esse Zé Eduardo, ele foi trocado por 18 jogadores do Flamengo, ele jogava no Bahia. O Bahia tinha San Filipe, que era um centroavante argentino, que jogava muito, e Zé Eduardo, com 17, 18 anos. Foi trocado por 18 jogadores do Flamengo, da base, aí ele foi para o Flamengo e tudo, mas aí não deu certo. Ele se apaixonou por uma menina, e aí a vida tomou outros rumos. Eu sei que ele acabou vindo jogar no Ceará e foi muito legal. Jogamos junto muito tempo, eu, Edmar e ele, Samuel, muita gente boa, Rubens Feijão, e presidente que eu convivi, o Franzé Moraes, né? O próprio doutor Eulino, seu Luiz Teixeira. Era uma família, a família Alvinegra. Tinha aquela turma boa que eu alcancei também, né? Era sempre, ou eu era vice-presidente, ou era o diretor de futebol, Raimundo Chaves. Raimundo Chaves era desse tempo, foi meu diretor de futebol e tudo. Era do contencioso da Fazenda, né? Isso. Tudo. E o Ceará... ele Doutor tem, Castelo também. O Castelinho nem se fala. Eu ia fazendo uma injustiça e não citar o nome do Castelinho, mas o Castelinho é tudo para o clube, né? E o Ceará tem essa história bonita que se transforma, tem uma torcida maravilhosa, né? É curioso. Quando o time perde, a gente conversou no último programa sobre a paixão dos torcedores, né? Isso. E tudo que a torcida... Gustavo falava, não, o torcedor tem que apoiar o clube, eu também concordo que tem que apoiar, mas a paixão é uma coisa muito doida, e eu vou dar um exemplo aqui de coisa doida. De repente, né? Aí eu vou para o Cooper hoje de manhã na praia, vou dar uma andada, não sei o quê. Aí sempre tem um torcedor do Ceará que passa por mim e fala assim, tu não vai voltar, não? Aí, quer dizer, é uma coisa, para mim, magnífica, entendeu? Porque você tem reconhecido o tempo inteiro nos caminhos da vida a tua história, o que você fez, né? E isso sem nenhuma máscara, coberto de entender que a vida é assim, mas é legal o reconhecimento, né? O ex-jogador de futebol, ele é como um mendigo suplicante. Ele anda pela rua esperando um reconhecimento, porque a melhor coisa da vida que tem é você jogar futebol. É muito legal. Essa memória afetiva do torcedor é muito bacana, né? Quando você é reconhecido no meio da rua e principalmente é reconhecido por uma coisa boa, né? Você volta pro Ceará, quando é que você vai voltar? Então você vê que você fez um bom trabalho quando tem esse reconhecimento, quando existe esse reconhecimento. Teve um momento na Praça do Ferreira, uma vez, que aí um pai me parou, o filho assim, pequeno, tá? Aí começou a conversar comigo, eu parei, eu paro para falar porque eu vivo de futebol, é o que me alimenta, eu adoro isso. Aí ele falou, o nome dele é Serginho por tua causa. Aí, quer dizer, tem isso, o torcedor tem esse carinho, tem essa paixão, como tem também, um certo dia ele vai jogar um ovo em tu, quando o time perde, mas faz parte. Mas só agradecendo mais uma vez, é uma honra ter uma pessoa como o Serginho aqui na nossa mesa, uma pessoa que está marcada na história do clube, num dos maiores clubes do Nordeste. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu posso só um parênteses nessas comemorações aqui, lembrar alguns companheiros que eram repórteres de cobertura, que fisicamente já não estão mais aqui, né?
Itamar Monteiro, né? O Paulo César Carioca, Sérgio Pinheiro, né? Sérgio Pinheiro, e o Super Zé. Aquele potiguar que era um potiguar mais cearense que todo mundo, que a cada gol do Ceará ele se ajoelhava, agradecia a Deus pelo gol e dizia que a gandaia alvinegra estava grata. Flávio Moreira, rapaz, foi um grande repórter que cobriu o Ceará e um amigo que eu fiz dentro e fora da profissão, Paulo César Carioca também, que já nos deixou, né? Muita gente boa. E eu agradeço estar com vocês. Para mim, eu fico falando sempre assim, pô, o Gustavo. Quantos anos tu tem, Gustavo? 20 anos. 20 anos, Gustavo, 20 anos. Quer dizer, o Gustavo já está sabendo dessa coisa toda. Ele é mais novo que a minha filha caçula. Então, eu aqui eu estou em casa, me sinto muito bem, o Jornal Opinião nos valoriza e tudo, e estamos contentes de estar aqui. Com certeza. Então, a você, o meu muito obrigado e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Também queria agradecer mais uma vez o telespectador que acompanhou a Opinião FC até aqui. Se você gostou dessa conversa, deixe seu gostei aqui embaixo, acompanhe a Opinião FC em todas as redes sociais e eu espero você até a próxima segunda-feira.